Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho do Levítico, capítulo 4. Nós estamos fazendo esse estudo bíblico, mas antes eu convido a você, vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor Deus, neste momento, entramos na Tua presença. Eu peço a Ti, ó Pai, que me instrui, que o Senhor me usa, a minha boca, meus olhos, para falar conosco através da Tua palavra. Que o Espírito Santo me instrui acerca do que está escrito na Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, aprender a fazer a Tua vontade, a andar no Teu caminho. Não nos deixe só, não nos abandone. Que tudo que for lido aqui, nós possamos ter a Tua interpretação. Que não seja de mim, mas que venha e provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me usa, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo e vamos ver o que Deus está falando conosco. Eu peço perdão para vocês que hoje é impossível, eu estou com um barulho muito forte aqui do lado do vizinho que está cortando uma árvore, então está um barulho de motosserra e quero que vocês me perdoem. Mas vamos, o objetivo aqui é proclamar, né, a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo do livro de Levítico 4, tá bom? Que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: se alguém pecar sem querer contra os mandamentos do Senhor, que não fossem feitos, e fazer qualquer deles, se o sacerdote ungido pecar, lançando culpa no povo, então ele ofereça ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Entende? Se você pecar contra os mandamentos de Deus, contra os mandamentos que ele fala que para a gente não pecar, ele fala: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os mandamentos de Deus. Então, se alguém fazer algo contra esses mandamentos, contra a palavra de Deus, tudo que Deus ordenou para que nós viéssemos a não fazer, se nós fizer, então nós estamos pecando. É um pecado que nós estamos carregando. E Deus, ele não perdoa enquanto nós não dobrarmos nosso joelho e não pedirmos perdão para esses erros que nós cometemos. Que aqui ele é bem categórico quando ele fala, olha só, no versículo 2: se alguém pecar sem querer contra os mandamentos do Senhor, aí traga o novilho à porta da tenda da congregação, diante do Senhor, põe a mão sobre a cabeça do novilho e imole diante do Senhor. E o sacerdote ungido tome um pouco do sangue do novilho e traga à tenda da congregação, e mergulhe seu dedo no sangue, e esparja com o sangue 7 vezes diante do véu do santuário perante o Senhor. Aqui nós podemos observar o quanto é grave nós não observarmos os mandamentos de Deus, não obedecermos os mandamentos de Deus. Para você ter uma noção, ele pede um novilho para o arrependimento, né, para o perdão daquele erro que nós cometemos, porque nós não observamos os mandamentos. E ele pede o quê? Um novilho. Só que hoje, vamos trazer isso hoje para a nossa atualidade. Qual é o preço de um novilho? Eu pergunto para você. Aí você fala assim: mas é muito caro, eu não tenho condições de comprar um novilho. Sim, você não tem condições de comprar um novilho, mas você tem condições de chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu pequei contra o seu mandamento. Hoje, Senhor, eu errei.
eu não observei os seus mandamentos, eu falei mal do próximo, ou eu cobicei a mulher alheia, ou eu matei, ou eu roubei. Qualquer pecado que você fez, que transgrediu a lei, a palavra de Deus, você deve dobrar o seu joelho no final da noite, quando você for deitar, pedir perdão para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Aí talvez você me fala, é simples assim? É só eu chegar, hoje é só eu chegar diante de Deus e pedir perdão? Sim, hoje é simples. Por quê? Porque você está dependendo de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos os nossos pecados. Então agora nós estamos dependendo de Jesus. Por isso que o próprio Jesus falou, quando você entra na presença do Pai, você entra na presença dele, você vai pedir diretamente a ele, você não vai pedir nada para mim. Jesus disse assim, nós não vamos pedir nada para Jesus. Mas quando você pedir tudo para Deus, você coloca assim, em nome de Jesus. É como se você estivesse assinando, dando, né, uma autoridade para Jesus. Você está autorizando Deus fazer aquilo por você em nome de Jesus. É como se Jesus fosse o nosso fiador. Como não? Ele é o nosso fiador. Que ele, né, financia todos os nossos pecados. Agora está na mão de todos os nossos pecados. Depende de Jesus. Então você entra na presença de Deus, tudo que você vai pedir, o próprio Jesus nos ensinou, entra na presença de Deus e pede em nome de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Então você faça isso, porque agora Jesus morreu na cruz não foi à toa, não. Ele morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Tem muita gente que fala assim, agora nós vivemos no tempo da liberdade, então nós não temos pecado. Nós somos santos. Não, nós não somos santos. Nós continuamos fazendo nossos erros, continuamos pecando, mas só que agora o nosso pecado é perdoado pelo meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar daquele sacrifício, né, de animais. É só isso que Jesus veio. Ele veio para libertar, tirar aquele, porque os animais, tadinho, eles eram muito sacrificados por nossos pecados antigamente, mas hoje não. Hoje nós temos que Jesus Cristo, ele morreu por nome de todos os pecados do mundo. Por isso que fala, quem tira todos os pecados do mundo é Jesus, tá? Então fique sabendo disso. Quando você for orar, você entra no seu quarto. Se você pecou durante a semana ou durante o dia que você não, suponha essa semana toda, você nem orou, nem dobrou seu joelho diante de Deus e pediu perdão para ele pelos seus pecados. Então você dobra. Hoje é um dia, agora é uma hora. Você pode entrar no seu quarto. Você pode estar onde você estiver assistindo esse vídeo, dentro de um carro, no hospital. Você fala, fecha seus olhos e fala, Senhor, me perdoa. Senhor Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu transgredi a sua palavra hoje. Ou eu transgredi essa palavra esse mês. Ou eu transgredi essa palavra, eu venho transgredindo sua palavra há muito tempo. Por favor, Deus, me perdoa em nome do teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós devemos orar, para nós alcançarmos de Deus o perdão. E quando nós orarmos dessa forma, você tem que prestar muita atenção no que você vai fazer daqui para frente. Como você vai se comportar. Não é fazendo reiteradamente o mesmo erro. Porque se você ficar fazendo reiteradamente o mesmo erro, Deus vai chegar uma hora que ele nem vai te ouvir, tá? Ele nem vai te ouvir, porque ele não ouve o pecador que vive em pecado e não se arrepende. Porque chegar para ele e pedir perdão e não se desviar, né? E não se consertar daquele erro, continuar reiteradamente fazendo os mesmos erros, aí você está chamando ele de idiota, de bobo, e Deus não tolera isso. Deus não tolera. Então nós somos sábios e inteligentes. Deus nos deu essa sabedoria. Sermos sábios e inteligentes para compreender isso. O homem é racional. O homem não é um racional, ele não é um animal. Ele é um ser racional que sabe o que está fazendo. Então, se você vive na prática do pecado,
Deus não está em você, tá bom? Então presta muita atenção no que você anda fazendo, porque pode acontecer coisas horríveis na sua vida. Quando um acidente, pode acontecer uma falta de emprego, você procura emprego, você não consegue encontrar. Ou uma pessoa, um filho seu morre, adoece, tudo que você ganha não prospera, tudo que você faz não prospera. Isso tudo é o quê? É castigo de Deus, pelos seus erros. Deus está castigando você pelo seu pecado. Tá entendendo? Nós temos que ter ciência disso. E aqui fala. Então, por isso que naquela época ele pedia, né, para levar um cordeiro para o sacerdote, por causa daquele pecado que ele não obedeceu os mandamentos. Agora imagina, né, que você fizer outros pecados bem maiores. E olha só, e o sacerdote colocará um pouco de sangue diante do altar, sobre a ponta do altar, incenso aromático. Quem que foi o sacerdote que morreu na cruz, que derramou sangue por nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o cordeiro que ele derramou sangue no santuário. E aqui fala, sobre as pontas do altar de incenso aromático que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derrame na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E remova toda a gordura do bezerro da expiação, e a gordura que cobre a fresura, toda a gordura que está sobre a fisura, e remova ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e o que está nos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins. E da mesma maneira se remova do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queime sobre o altar do holocausto. E o couro do bezerro e toda a sua carne, com a cabeça, pernas, frisuras, fezes, leva o bezerro todo para fora do acampamento, em um lugar limpo, em que se lança cinzas, e queime-o sobre a lenha. No cinzeiro se queimará. E toda a congregação de Israel pecar, e se toda a congregação de Israel pecar, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e eles estiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, eles se tornarão culpados. Então, se uma congregação, se uma igreja, tá? Se uma igreja não está obedecendo um dos mandamentos de Deus, toda aquela igreja é culpada. Então, aquela igreja está vivendo em pecado. Por isso que é necessário nós termos conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas das vezes você está dentro de um templo evangélico, você está seguindo ordens de pastor, mas aquele pastor, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, aquele pastor que está te instruindo erroneamente e induzindo você ao erro, à prática do pecado. Então você pode estar com a sua vida, você está com a vida dentro da igreja, dizendo que é um cristão, mas você está pecando contra Deus e nem tem consciência do seu pecado. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. E mesmo que você não tenha conhecimento do seu pecado, achando que você está fazendo a coisa certa, Deus não te considera inocente. Isso é categórico a palavra de Deus. Por isso que é necessário termos um estudo mais minucioso da palavra de Deus. Por isso, nesse canal, se você ainda não assistiu os outros vídeos que estamos nesse estudo, é bom você assistir desde o começo, desde o capítulo 1 de Gênesis, que Deus está falando conosco, como que nós devemos agir, como que nós devemos agir diante de Deus, porque nós vamos prestar conta. A Bíblia fala que nós vamos prestar contas de tudo o que nós fizemos. Vai aparecer, vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta diante de Deus. E aí, qual vai ser a sua reação diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que nos ensinou tudo, mas por ignorância sua, por estupidez sua, você não quis conhecer a palavra dele? O que você vai chegar na presença dele e vai dizer: Senhor, eu nunca li a tua palavra, eu não tinha conhecimento do que o Senhor está falando. Aí o que ele vai te mostrar que estava na Bíblia?
que estava na Bíblia, e além do mais, ele vai te mostrar os momentos que você não estava fazendo nada e poderia ter lido e ter aprendido a palavra dele. Ele vai te mostrar isso também. Então, por isso que é necessário, irmãos, que nós sejamos, se você ama, né? Se você ama a Deus, como você diz, que ama a Deus, que segue os caminhos dele, procura conhecê-lo. Procura saber como que ele quer que você age. Procura conhecer as leis dele, os decretos, os mandamentos. Como que ele age com o povo, aquele povo rebelde, como que ele agia. Você sabe como ele agia com as pessoas rebeldes? Você tem noção do como ele agia, como que ele faz com as pessoas que não obedecem os mandamentos dele? Isso tudo ele vai cobrar de mim, de você, de todos os homens da face da terra. E aqui ele diz: e toda a congregação de Israel pecar, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e eles se tornarão culpados. E se o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um bezerro como expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação coloquem suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor e sacrifique o bezerro diante do Senhor. E o sacerdote ungido traga um pouco do sangue do corpo do bezerro à tenda da congregação. Então, aqui a gente pode notar que tudo que fizermos de errado, pecado, nós temos que chegar na presença de Deus. Aqui Deus está falando: olha, vocês têm que apresentar o erro de vocês, o pecado de vocês na minha presença, se vocês querem ser perdoados. E aqui tem um ritual. Você observa que tem um ritual para chegar até na presença de Deus. Então não é qualquer momento, não é qualquer hora que você vai chegar na presença de Deus. Você tem que procurar um lugar tranquilo. A Bíblia fala que seria melhor você entrar num quarto, fechar a porta e falar com Deus em segredo. E chegar e falar: Senhor, eu tenho pecado. Eu desobedeci a tua palavra. Tem muitas coisas que o Senhor falou e eu nem conheço, eu nem observo. Então que o Senhor me perdoe nesse momento. E procura conhecer seu Deus. É necessário ter um ritual, ter uma santidade na presença de Deus. Mostrar que você está arrependido. Entrar na presença de Deus, se humilhando mesmo. Senhor, eu preciso, porque nós somos carentes de Deus. Nós precisamos das misericórdias dele. Se nós não se ele, e olha como que ele é um Deus, por isso que a Bíblia fala que ele é um Deus misericordioso, porque ele nos instruiu, ele nos ordenou, ele nos ensinou o que fazer e o que não fazer. E ele ensinou, se nós fizéssemos, nós seríamos culpados pela falta de quê? De obediência. Tanto que tem um capítulo, um versículo na Bíblia que fala: obediência quero e não sacrifício. Deus deseja de nós a obediência, a fidelidade, o companheirismo. É isso que Deus deseja de nós. E aqui fala: e o sacerdote mergulhe o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu, e coloque um pouco de sangue nas pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da congregação, e derrame todo o restante do sangue na base do altar do holocausto que está diante da tenda da congregação. E retire toda a sua gordura e queime sobre o altar. E ele faça um bezerro, como fez com o bezerro da expiação do pecado, assim se faça com este. E o sacerdote faça expiação por eles, e eles serão perdoados. E leve o bezerro para fora do acampamento, e queime-o como queimou o primeiro bezerro. É a expiação do pecado da Assembleia. Em outras palavras, é a expiação do pecado da igreja. Se um príncipe pecar, fazendo sem querer, olha só, presta atenção aqui. Se um príncipe pecar, fazendo sem querer qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, proibiu que se fizessem, e assim se torna culpado.
Se o pecado que cometeu lhe for conhecido, então traga um bode sem defeito por sua oferta. E ele coloca a sua mão sobre a cabeça e o bode o sacrifique no lugar em que se sacrifica o holocausto diante do Senhor. É a expiação do pecado. E o sacerdote tome um pouco do sangue com o dedo. Tudo tem um ritual. Tudo não é chegando assim, toma, faz, não. Tudo tem um ritual. Tome um pouco do sangue com o dedo da expiação do pecado e coloque sobre as pontas do altar do holocausto e derrame o restante do sangue na base do altar do holocausto. E queime toda a sua gordura sobre o altar com a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote faça por ele expiação do seu pecado e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar sem querer, o que é a plebe? A plebe é as pessoas mais humildes, é aquelas pessoas, né, que não era um príncipe, não era um sacerdote, não era um rei, eram pessoas mais simples. Então aqui fala as pessoas da congregação, né, digamos as pessoas que auxiliavam, que os cantores, as mulheres, os homens normais, essa é a plebe. Então, e se alguém dentre a plebe pecar sem querer e fazer qualquer das coisas que o Senhor proibiu e se tornar culpado, se ele ficar ciente do pecado que cometeu, então traga uma cabra sem defeito por sua oferta pelo pecado que cometido. Aí você fala, mas aqui fala, se ele ficar ciente do pecado que ele cometeu. Porque às vezes, mas logo no começo, a gente viu que Deus estava falando o quê? Se você pecou, mesmo que você não tenha conhecimento do pecado que você fez, você transgrediu a palavra de Deus por qualquer coisa, mesmo sem você saber, você tinha que fazer aquele pecado, né, que a gente ia fazer um pecado voluntário. Olha, eu não sei se eu pequei, pode ser que eu pequei, pai. Eu não sei se eu pequei, mas se eu pequei, eu vou fazer uma oferta. Você leva uma oferta a Deus. E aqui ele está falando se o pecado que ele cometeu, né, se ele ficar ciente do pecado que ele cometeu, ele também tinha que levar também fazer esse sacrifício. E coloque sua mão sobre a cabeça da oferta de expiação do pecado e sacrifício no lugar do holocausto. O que eu sugiro que você faça hoje? Você, digamos que você pecou, hoje você falou mal do seu vizinho, falou mal do seu amigo do trabalho, você prejudicou ele, você falou mal dele para o patrão, o seu patrão, né? Às vezes uma fofoquinha, uma conversinha que você nem queria falar, mas o diabo incitou você a falar, aí você falou mal do seu companheiro. Talvez você falou que ele não está trabalhando direito, insinuou alguma coisa, né? Contra aquela pessoa. Então você fez prejudicou aquela pessoa. E nós não devemos prejudicar o próximo. A Bíblia nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Agora eu pergunto para você, você gostaria que alguém falasse mal de você? Então nós temos que nos policiar diante desses erros que parecem tão assim banais, tão corriqueiros, umas coisinhas assim tão corriqueiras que talvez você fale, isso não é pecado. Deus está olhando, gente. Deus está olhando, e aqui a Bíblia é bem categórica em dizer essas coisas para nós. Então nós não devemos ficar falando mal das pessoas, nós devemos nos policiar, porque se nós estamos falando mal das pessoas, Deus está vendo. Deus, ele não poderia ter agido dessa forma, ele não deveria ter feito isso. Ele tá em dívida, você fica em dívida com Deus. E quando você fica em dívida com Deus, Deus vai castigar esse pecado. Se você não pedir perdão para esse pecado, Deus vai castigar esse pecado que você cometeu. Aí as coisas começam a dar ruim para você e você não sabe, você fica falando, não existe Deus. Claro que existe. Existe, tanto que ele está te castigando. Para você reconhecer o seu erro e voltar para ele. Porque ele é santo, gente. Deus é santo. Ele quer santidade. Tanto que a palavra dele diz, sede santo. Se você for pegar tantos versículos que fala essa palavra, sede santo porque eu sou santo, é vários versículos na Bíblia que fala isso. Deus cobra isso de nós, Deus cobra uma santidade. Tanto que lá em Apocalipse, né, ele fala, quem é santo se santifica cada dia mais. Então nós temos que nos purificar, nós temos que nos policiar de fazer coisas erradas.
Essas pequeninas coisas que você acha que não tem nada a ver é que está te prejudicando a sua vida. Ser uma pessoa plena, uma pessoa realizada, muitas coisas que você poderia ter conquistado, você não consegue conquistar, porque tem algo assim, o diabo tá falando, você tá fazendo um monte de coisa para aquele cara, mas aquele cara tá em pecado. Aquele cara fez isso, aquela mulher é faladeira, ela é fofoqueira, ela fica falando mal dos vizinhos, ela não cuida da casa, ela só fica na casa dos outros, falando mal dos outros vizinhos. Olha só como que os filhos dela andam. Gente, nós temos que ser aprovados diante de Deus. Se queremos receber bênção de Deus, sermos aprovados. Você quer ver uma pessoa que vive em pecado, que não recebe, que vive em pecado? É só ver a situação financeira, a situação dela, financeira. É uma batalha, só vive doente, só vive sem dinheiro, nunca tem dinheiro para nada, só vive de canequinha em canequinha nas casas procurando ajuda. Você liga para ela, ela fica, eu não posso, eu não tenho, não coisa. Só isso, só fica reclamando que não tem, que coisa. Isso é pessoas o quê? Pessoas endividadas com Deus. Pessoas endividadas com Deus, porque Deus, ele é justo. Antes dele ser misericordioso, ele é justo. Nós temos que entender isso. Ele é justo porque ele está fazendo a justiça. Ele falou que, vocês não façam. Se vocês estão fazendo, vocês vão receber o castigo. Ele está simplesmente, ele falou, obedeça quem quiser. Se você não quiser ser abençoado, então não obedeça, mas você vai receber as consequências desse pecado seu. Dessa desobediência sua, você vai receber as consequências. E as consequências é um castigo. E esse castigo vem fome. Leia lá, eu já li esse versículo com vocês, eu acho que em Levítico, 26. Eu já li esse capítulo aqui que eu tô lendo para vocês. Agora que eu tô lembrando. Mas se Deus colocou eu para me ler de novo, é sinal que vocês estão precisando. Mas tudo bem. Deus sabe o que ele faz, que ele administra. Talvez ele tá falando para você, para um monte de pessoas aqui. Então, lá em Levítico 26, deixa eu só confirmar com você aqui, que fala, é isso aí. Leia em Levítico 26, o que acontece com a pessoa que desobedece os mandamentos de Deus. Então, aqui, irmãos, esse capítulo 4 de Levítico, ele está nos levando para que você ande na presença de Deus, que você obedeça. E quando você fizer algo errado, você entra na presença de Deus, pede perdão e, se possível, leva uma oferta à tua igreja ou dá algo para alguém, com alguém necessitado. Ajuda o seu próximo com uma oferta. Fala, Senhor, eu vou pegar essa oferta. Digamos assim, essa semana, você pega uma oferta, eu vou pegar essa oferta de R$100 e pelos meus pecados que eu fiz, em desobediência à tua palavra, eu vou comprar, porque muitas vezes você vai dar para alguém o dinheiro, só se você saber mesmo que aquela pessoa vai trabalhar com aquele dinheiro, uma pessoa honesta. Então você dá, compra ração para animais, compra algo que alguém está precisando, dá para a pessoa. Faça algo que Deus possa agradar de você. Fica aí esse alerta, que Deus está passando hoje para você sair desse sofrimento, sair dessa obstinação, que achando que você está fazendo coisas certas e muitas vezes você está em pecado por desobediência à palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilha, faça esse canal crescer. Deus precisa que você faça isso. Deus conta com você nesse sentido, para que outras pessoas também possam ter esse mesmo conhecimento da palavra dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.